Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Tatiane, jornalista aqui do Agora Vale, e está começando mais um Papo Reto aqui no Agora Vale. E hoje, dia 18 de fevereiro, a gente vai falar sobre a reforma da Previdência com o advogado trabalhista e previdenciário Gilson Salum. Bom dia, Bom Gilson. dia, Tati, tudo bem? Muito prazer receber você aqui para a gente falar desse tema. E como é a primeira vez que você está vindo aqui no Papo Reto, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação. Bom, como a Tati falou, meu nome é Gilson Salum, eu sou advogado, atuo especificamente nas áreas trabalhista e previdenciário. Eu me formei na Unisal e atualmente estou fazendo pós-graduação, inclusive nessas áreas, voltado para a prática previdenciária. Gilson, então vamos começar falando sobre a reforma da Previdência. É, você poderia explicar para a gente o que é a reforma, qual que é a justificativa para essa reforma? Então, como todo mundo já sabe, essa reforma vem há muitos anos, né? Já faz muito tempo que o governo tenta implementar essa reforma. Eu acho que essa reforma é extremamente necessária, porém não da forma que foi feito, né? De qualquer forma, a justificativa do governo para implementar essa reforma é o déficit da previdência, ou seja, ele alega que se a gente continuasse da forma que haveria sendo feita até então, futuramente a previdência ia quebrar, né? O rombo da previdência não ia ter mais como pagar e tal. É basicamente essa a justificativa do governo. E para isso, o que o governo fez? De um modo geral, mais para frente eu vou falar sobre cada uma das regras e tal, mas de um modo geral ele implementou uma idade mínima para que as pessoas, independente do tempo de contribuição, se aposentem mais tarde. E então agora falando dessa parte mais técnica, como que ficou, é, começar falando pela aposentadoria definitiva. Como Sim. que ficou, como que vai ser essa regra? Quem vai entrar agora na nova regra da reforma? Como que vai ficar? Então, na verdade, uma dúvida muito recorrente, inclusive para mim no escritório, as pessoas chegam procurando saber sobre isso, é o seguinte: quem que vai sofrer, né, os efeitos da reforma da Previdência? Então, a gente tem que deixar bem claro que é o seguinte: a reforma da Previdência ela está em vigor desde 14 de novembro de 2019, certo? Ou seja, essa regra definitiva que eu vou falar agora, ela vale para quem se filiou à Previdência a partir dessa data, 14 de novembro de 2019. Ou seja, quem começou a contribuir, seja por um carnê individual ou através do vínculo empregatício. Pô, mas as pessoas que eu já estava trabalhando antes da reforma e tal, até porque isso foi há 2 meses atrás. Essas pessoas que já eram filiadas antes da reforma, porém não preencheram os requisitos necessários, 35 anos para homem, 30 anos para mulher antes da reforma, ou seja, 99% da população, elas vão se encaixar em uma das 5 regras de transição. É o que eu vou falar primeiro. Entendi. Então, assim, a pessoa ela começou a trabalhar, por exemplo, no começo de novembro. Ela se encaixa na regra de transição Isso, e não e não a na reforma. definitiva. Entendi. Exatamente. E a aposentadoria definitiva, como que ela vai ficar? Então, a aposentadoria definitiva, que é essa para as pessoas que filiaram após a reforma, a partir do dia 14 de novembro, vai ficar da seguinte forma: 65 anos de idade para o homem, 62 anos de idade para a mulher, idade mínima, certo? E aí vai ficar 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Ou seja, foi, de certa forma, extinta aquela aposentadoria por tempo de contribuição. Eu vejo isso mais como uma aposentadoria por idade. Né? Outra coisa que foi bastante influenciada, e aí a gente vai ver que não só no caso da regra definitiva, mas no caso de todas as regras, é o valor do benefício. De que forma que isso foi bruscamente, né, alterado. Então, o que acontecia? Antes da reforma, você pegava todos os salários de contribuição, certo? Que é o salário sobre o qual reflete a alíquota previdenciária. Você pegava todos os salários de contribuição desde julho de 94 até a data que a pessoa você requereu o benefício. E aí depois que você pegasse todos esses salários de contribuição, você tiraria os 20% menores. E daí você fazia uma média aritmética só sobre os 80% maiores. Ou seja, de certa forma, o seu benefício já ia dar um up, né, no valor. O que acontece? Hoje em dia é feita essa média aritmética em cima de todos os salários de contribuição.
inclusive os 20% Então, menores. o valor do benefício ele cai. Isso, ele cai. E o que acontece? Após você fazer essa média, né, aritmética de todos os salários de contribuição, multiplica por 60%, uma líquida multiplicada por 60%, ou seja, aí ele já vai ter uma queda de 40% no valor do benefício. Porém, vai aumentar 2% a cada ano superar os 20 anos, no caso do homem, ou 15 anos no caso da mulher. Exemplo, um homem que tem 30 anos de contribuição, ele vai receber 60% referente aos 20 anos que ele contribuiu, mais 2% a cada ano, ou seja, mais 20%. Ele vai aposentar com uma média de 80% do seu salário. Então o valor cai, mas se você contribuiu mais tempo do que o mínimo, ele vai aumentando. Assim, o que eu concluo, né, dessa regra? As pessoas, elas vão... Existem casos, inclusive, que as pessoas vão se aposentar com um salário maior do que anteriormente. Porém, elas terão que trabalhar muito mais. Ou seja, um cara, para se aposentar com 100% do seu salário, ele vai ter que trabalhar 40 anos. Maior Isso, do que... daí seria 20% referente aos 60%, 20 anos referente aos 60%, e mais 40% referente aos outros 20 anos. Então, sim, a pessoa ainda pode até conseguir aposentar com valor alto, isso, mas o tempo dela vai ter que ser muito maior do que... Eu estava pensando nisso vindo para cá, o que eu concluí? Antigamente, o governo dava essa opção de você aposentar com salário único, entendeu? Tipo assim, você preenchido os requisitos ali, 35 anos, você já poderia se aposentar. Porém, hoje em dia, ele fala o quê? Você, obrigatoriamente, você vai ter que preencher essa idade mínima. Então, apesar de você aposentar com um valor um pouco maior, não tem essa opção, né? Às vezes, o cara não aguenta mais trabalhar. Aí vai querer aposentar e vai ter... E você falou, então, dessas regras de transição que vão afetar quem foi filiado antes, mas que não cumpriu o requisito, que é muita gente, que é a maior parte da população. Porque as únicas pessoas que não vão se encaixar nessas regras de transição, com exclusão de uma regrinha que é necessário você estar 2 anos se aposentar, são as pessoas que não têm nenhuma contribuição. Uhum. Sim, quem começou a trabalhar agora. Exatamente. Então essa é um fator muito importante. Como fica essas regras de transição? Tá, vamos lá. Eu vou começar pela primeira regra, que seria a regra dos pontos. O que acontece? Quando foi implementado a Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a chamada Reforma da Previdência, foi estabelecido a regra de pontos da seguinte forma: tempo de contribuição mínimo para o homem, 35 anos. Tempo de contribuição mínimo para a mulher, 30 anos. Além do tempo de contribuição, a pessoa vai ter que alcançar uma pontuação que em novembro de 2019 era de 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem, certo? A partir de 1 de janeiro de 2020, essa pontuação começou a aumentar um ano. Ou seja, esse ano não é mais 86, 96, é 87, 97. 2021, 88, 98, certo? Vai ser isso, vai aumentando gradativamente, até chegar a 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. Certo? De que forma funciona o valor do benefício nesse caso? Idêntico ao valor do benefício da regra definitiva. 60% referente aos 20 anos, né, para o homem, e 60% referente aos 15 anos para a mulher. E com aquele acréscimo de 2% por ano, além dos 20 que o homem trabalhar ou dos 15 que a mulher trabalhar. Funciona dessa forma. Essa é a primeira regra. São 5 regras de transição. São 5 regras de transição. A segunda regra da idade mínima mais tempo de contribuição. Tá? É uma regra, se a gente for parar para pensar, é uma regra bem semelhante com a regra definitiva, porém tem um critério de idade progressiva, ou seja, fica estabelecido os mesmos 35 anos de contribuição para o homem e os 30 para a mulher.
Porém, a idade vai ser um requisito que vai funcionar da seguinte forma. Começou com 61 anos para o homem e 56 anos para a mulher. Isso em novembro de 2019. A partir de janeiro, de 1 de janeiro de 2020, ou seja, já está em vigor, começou essa idade a ser aumentada, 6 meses por ano. Ou seja, esse ano, a idade mínima nessa regra vai ser 61 anos e meio para o homem, 56 anos e meio para a mulher, certo? E daí o que vai acontecer? O valor do salário, todas as regras que eu falei até então, o valor vai ser feito praticamente da mesma forma, certo? Que é a média aritmética de todos os salários de contribuição, 60% referente aos 20 anos para o homem, 60% referente aos 15 anos para a mulher, mais 2% do a cada ano a mais de contribuição. Isso, exatamente. A mais desses anos que eu já falei para você. Tá? Aí vai ter o seguinte, depois dessa regra da idade mínima mais o tempo, vai ter a regra somente da idade mínima. É uma regra que, ao meu ver, é uma regra de transição para a antiga aposentadoria por idade, né? Que é 65 anos para o homem, 60 para a mulher, 15 anos de contribuição. Na verdade, essa regra aqui não mudou muito ao que era anteriormente. Ficou estabelecido o fixo, né, os 65 anos para o homem, porém a idade da mulher, que era 60 anos, ela vai sofrer esse aumento progressivo, ou seja, em janeiro de 2020 não vai ser mais 60, já não é mais 60, é 60 anos e meio, e isso vai aumentando até chegar no 62 para a mulher, e o homem fixou no 65. De que forma é feito o valor dessa regra da idade mínima, né? Diferente das outras, que o homem fica com 20 anos, né, de tempo mínimo, vai ser 15 anos para ambos. Isso. Tanto o homem quanto a mulher vai ter o tempo mínimo de 15 anos, porém vai ter aquele acréscimo de 2% a cada ano, além dos 15. E os 60% diferente aos 15. Tá? É basicamente dessa forma. E essas regras de transição, essas 5 regras, todo mundo se encaixa, todo mundo que é filiado antes se encaixa, ou cada regra, então, cada pessoa se encaixa? Como essa é uma boa pergunta. 4 dessas regras valem para todos. Tá? Agora, essa quarta regra aqui, ela não vale para todos. Que ao meu ver, é a regra que 75% da população vai se encaixar. Tá? Principalmente porque as pessoas, quando elas vão se aposentar, e fica aí uma crítica, geral, elas não pensam no valor do benefício. Então, eu não faço planejamento previdenciário, eu não procuro saber antecipadamente como que eu vou fazer para me aposentar, de que forma isso vai ser feito. Muita gente dá entrada no benefício lá no INSS e, enfim, deixa rolar e do que eles quiserem, eu aceito. Sim. Na verdade, não é dessa forma, porque às vezes a pessoa, se ela faz um planejamento previdenciário, ela acaba percebendo, se ela trabalhar 6 meses a mais, 1 ano, ela vai se valor bem superior. Mas enfim, voltando. São detalhes que ela não percebe que pode mudar muita coisa, porque a aposentadoria vai ter um impacto muito grande na vida dela. Eu pergunto para os meus clientes, quantas vezes na vida você vai aposentar? Né? E assim, é um negócio que a gente não procura se informar, né? Requer planejamento de quem vai aposentar. É um planejamento previdenciário. É um serviço que os advogados estão oferecendo para as pessoas. Mas enfim, essa quarta regra aqui é a regra do pedágio 50%. É a única regra que eu falei, que eu vou falar até agora, que não requer idade mínima. Certo? De que forma funciona? Todas as pessoas que até o dia 13 de novembro de 2019 estivessem em 2 anos em diante de se aposentar, elas se encaixam nessa regra. Ou seja, a mulher que no dia 13 de novembro de 2019 tivesse com 28 anos de contribuição e o homem com 33 anos de contribuição. Todas essas pessoas se encaixariam nessa regra do pedágio de 50%. Então, como que funciona? É uma regra bastante simples. Se a pessoa está há 2 anos de se aposentar, ela vai ter que pagar um pedágio de 50% sobre isso. Ou seja, se o cara está há 2 anos de se aposentar, ele vai ter que se aposentar daqui a 10 anos. Vai ter que trabalhar mais 3 anos. Não. Em vez dos 2. Ele só pode se aposentar.
ele vai ter que trabalhar mais um ano além dos dois. Ele Isso, exatamente. Tinha 2, ele tinha que trabalhar mais 2 para aposentar, Vai então ele vai ter que mais trabalhar 3. mais um Isso, além disso. exatamente. Sim. Ele vai ficar com 3 anos. É uma regra boa para quem está há pouco tempo de se aposentar, né? Uhum. Ou seja, o cara que tá... Acontece isso. Ontem eu atendi um cliente que estava há 2 meses de se aposentar. Ele vai ter que se aposentar daqui 4 meses. Sim. Entendeu? É basicamente dessa forma que funciona. Só que essa regra, o valor do benefício dela é calculado de uma forma totalmente diferente dos demais benefícios. Ou seja, não tem aquele percentual de 60% referente aos 20 anos e 2% de aumento a cada ano. Essa regra é calculada nos moldes da aposentadoria antiga, ou seja, pega todos os salários desde julho de 94, exclui os 20% menores. Isso é bom, sim, certo? Porque vai fazer uma média aritmética entre os 80% maiores. Porém, assim que você chega no que nós chamamos de salário de benefício, né? Que é essa média aritmética, é multiplicado por um negocinho chamado fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É um coeficiente numérico que a Previdência inventou, e quanto maior a idade da pessoa, menor a incidência do fator previdenciário, certo? Ou seja, só que quem se encaixa nessa regra não tem idade mínima, dos 60 e poucos anos lá e tal. Então, quem se encaixa nessa regra, geralmente a gente está se aposentando com 50 e poucos anos. Ou seja, pelo fato da pessoa se aposentar com uma idade relativamente baixa, a incidência do fator previdenciário é grande. Consequentemente, o valor da aposentadoria vai cair. Porque você vai pegar esse salário de benefício e multiplicar por esse coeficiente. Então, por mais que o benefício fique alto pela conta daquela média aritmética, esse fator previdenciário, essa questão da idade vai baixar o valor do benefício. Então a pessoa vai ter que trabalhar um tempo a mais do que ela precisava para aposentar e ainda vai diminuir o benefício. Entendeu? Isso aí isso é bastante prejudicial. Sim. Porque a pessoa, às vezes ela já tinha um planejamento também para aposentadoria e acaba se encaixando nessa e o valor diminui. Tá? Essa é a quarta regra, que seria a única regra diferentona. Uhum. Tá? E a última regra seria a regra do pedágio de 100%. Essa regra ela tem o requisito da idade mínima, certo? Que é 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Uhum. Beleza? E de que forma funciona? Vamos supor que, além disso, a pessoa também tem o requisito do tempo de contribuição mínimo, né? 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Porém, vamos fazer uma comparação com a regra aqui do pedágio de 50%. Se o cara tiver 33 anos de contribuição, ele vai estar há 2 anos de se aposentar. Semelhante à regra que eu falei anteriormente, essa regra aqui, os 2 anos, que seria o tempo restante para aposentadoria, ao invés de ele ter que trabalhar mais 50%, ele vai ter que trabalhar mais 100%. Ou seja, 2 anos vai virar 4. Se o cara tiver 30 anos de contribuição e faltar 5 anos para ele aposentar, ele vai ter que trabalhar 10. E assim sucessivamente, de acordo com se homem ou mulher. Qual que é a vantagem dessa regra? A vantagem dessa regra é o cálculo do valor do benefício. Ou seja, vai ser feita a média aritmética de todos os salários de contribuição de julho de 94 em diante, porém não vai ter coeficiente o benefício cair. Isso, não vai ter isso. Não vai ter o fator previdenciário e nem aquele esqueminha da porcentagem lá. Ou seja, ele vai se aposentar com a média de 100% do seu salário. Isso é bom. Porém, outra vez, por que é importante o planejamento previdenciário? O cara que está há pouco tempo de se aposentar, por exemplo, 1 ano, alguns meses, sem dúvida, sem sombra de dúvida, essa aqui é a melhor regra. Sim. Entendeu? Porque ele vai ter o valor do benefício percentual de 100%. Ele vai ter que trabalhar um tempo a mais, porém o benefício dele vai vir num valor mais alto. Desde que ele se encaixe nessa idade mínima. Nessa regra, que ele tem que estar nessa idade mínima. Isso é importante, né? 60 anos para o homem e 57 para a mulher. Então, aí, nesse caso, ele trabalha, falta 5, ele trabalha mais 10, tendo a idade mínima, mas ele, aí, juntando tudo isso, somando tudo isso, ele vai conseguir aposentar com o valor do benefício alto. Exatamente. Vamos dar um exemplo
encaixa exatamente na forma que você falou. O cara tem 50 anos, 30 anos de contribuição. Faltaria 5 anos para ele se aposentar, certo? Para alcançar os 35. Porém, pela regra do pedágio, ele vai ter que trabalhar mais 10 anos. Ou seja, ele vai alcançar exatamente daqui 10 anos a idade mínima de 60. Aí vai do critério da pessoa. Você está disposto a trabalhar mais 10 anos para você trabalhar? Pô, eu fico lá na metalurgia, lá 40 graus, não tem como. Não quero mais, eu quero aposentar. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. E, então, essas são as 5 regras de transição, que é quem contribuía já que se encaixa. Isso, exatamente. Então, que é a maior parte das pessoas e que às vezes fica até essa dúvida, porque onde ela vai se encaixar, então a maioria vai se encaixar nessa. Isso, a maioria vai se encaixar em uma dessas 5 regras. Sim. E então, agora falando sobre benefícios. Tá, eu vou falar aqui sobre o benefício por incapacidade, né? No caso, seria a antiga aposentadoria por invalidez, que a gente precisa ressaltar que já mudou de nome, né? Não é mais aposentadoria por invalidez, é aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Isso daqui foi uma grande perda para a população, porque o valor vai cair absurdamente. Então, o que acontece? Aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, o cara trabalha e em virtude de uma doença, alguma coisa aconteceu, ele não tem mais condição nenhuma de ser reabilitado, ele vai ser afastado pelo INSS e vai ser aposentado, beleza? Daí o que vai acontecer? De que forma que ele vai receber o salário dele, né? Se o cara tiver 20 anos de serviço na empresa, ele vai aposentar com 60% do salário dele. Ou seja, além dele estar com a saúde debilitada, ele vai receber 60% do que ele receberia. Se o cara tiver 30 anos, ele vai receber os 60% referente aos 20 anos, mais 2% por ano, vai acabar aposentando com 80%. Ou seja, o cara vai receber tudo, ele vai ter que trabalhar 40 anos, né? Igual a gente havia falado anteriormente. Então isso é muito ruim, né? Porque pode acontecer do cara ter que aposentar por invalidez com 15 anos de serviço. Sim. E aí ele não vai nem chegar, ele vai estar dentro dos 60% ainda. Porque a aposentadoria por invalidez, agora por incapacidade permanente, ela é um caso muito extremo. A pessoa sim, não depende. Ninguém trabalhar. Aposenta por incapacidade permanente porque quer, né? Sim, entendeu? Então às vezes acontece realmente da pessoa ter pouquíssimo tempo de contribuição. Então ela já não pode trabalhar, ela tem a saúde debilitada e vai receber um valor baixo. É importante ressaltar que aqui tem uma exceção nesse caso, tá? Por exemplo, o cara que ele tenha que ser aposentado por incapacidade, que ele venha adquirir essa incapacidade em decorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional, ocupacional, né? O que seria uma doença profissional ocupacional? É uma doença que a pessoa adquire em decorrência do serviço. Tem que ser comprovado perante o INSS, perante a Justiça, que existe um nexo causal entre a atividade que ele desenvolvia e a doença que ele adquiriu. Se isso ficar comprovado, essa doença profissional ou acidente de trabalho, daí não é feito o valor de benefício dessa forma, daí ele realmente aposenta com 100%. Pelo menos aí é mais justo, né? É justo isso, porque se ele adquirir isso dentro do emprego dele, dentro do então, trabalho... Mas aí fica a questão, né? Independente da pessoa adquirir a doença dentro do trabalho, você tem como saber que você vai adquirir uma doença fora do trabalho mesmo? E você não tem culpa disso porque você não vai poder trabalhar e vai ter que eu acho que ambas as formas são adversidades, né? Ninguém espera uma doença. Ninguém quer isso. A diferença é que se você vê uma doença de uma forma, beleza, 60% do seu salário. Se vier de outra forma, aí tudo bem, você ganha bem. Entendeu? Ninguém quer a doença, ninguém quer ficar doente, ninguém espera por isso, né? Exatamente. E a pensão por morte, como que fica nesse caso? Tá, vamos lá. O caso da pensão por morte é importante a gente fazer um paralelo em como que era antes e como passou a ser. Como que era antes? O cara morria, aliás, o cara estava aposentado, recebendo lá o seu salário, ele vinha a falecer. O dependente dele, seja o cônjuge, o filho, enfim,
ele receberia 100% do que o cara recebia quando estava vivo. Sim. Entendeu? Ou seja, não mudava nada. Sim. Né? Quando o cara não estivesse aposentado e viesse a falecer, era feito um cálculo para ver quanto essa pessoa iria receber a título de aposentadoria por invalidez, e aí quando eles chegassem nesse cálculo, esse valor era o valor que era repassado aos dependentes. Sim. Certo? É importante ressaltar aqui que o valor da aposentadoria por invalidez não era esse absurdo que vai ser agora, não era feito dessa forma. Como que vai ser agora após a reforma da Previdência? O dependente do segurado que veio a falecer, ele vai receber 50% do que a pessoa recebia, mais 10% por dependente. Ou seja, se houver um dependente, um cônjuge, o marido faleceu, ela vai receber 60% do que o marido recebia. Se houver 2, 70%. Se houver 3, 80%. Porém, se um desses dependentes deixar de ser dependente, pode vir acessar a condição de dependente, seja porque alcançou uma idade, seja porque já recebeu pelo período determinado, seja até mesmo porque morreu. Entendeu? Essa quota parte de 10%, ela não vai ser repassada para o montante. Ela só encerra. Ela só encerra, exatamente. Ou seja, se tiver 2 dependentes, o valor vai ser de 70%, certo? Quando um dependente deixar de receber... Por exemplo, um filho atingir... Isso, exatamente. Esse 70% não vai voltar para cônjuge que vai receber o resto da vida. Ele vai simplesmente Isso vai acabar. Entendeu? Então vai ser basicamente dessa forma. Agora, uma coisa que é interessante a gente ficar fazendo essa relação entre as regras, né? Porque são regras diferentes, mas todas elas se interligam. Ou seja, vamos supor o cara que venha se aposentar por incapacidade permanente. Ele tem o salário dele lá, beleza? O salário dele integral 100%. E aí ele não atingiu os 20 anos de contribuição necessário, porém ele precisou se aposentar por incapacidade permanente em decorrência de uma doença que não tem nada a ver com doença profissional. E aí ele vai cair naquela regrinha lá dos 60%, ou seja, ele já vai ter o seu salário reduzido de 100% para 60%, beleza? Esse cara, ele vai estar incapacitado permanente, ou seja, ele vai estar doente. A chance dele morrer é muito maior de quem não está incapacitado permanente. Então beleza, o cara vai lá e morre, tá? Como que vai ficar a pensão por morte da mulher dele? Além dos 60% que ele recebia, ela vai receber 60%, certo? Ou seja, ela vai receber 60 dos 60. Vai entendeu? Diminuir. Nossa, isso vai... Enfim. E então, uma dúvida. A pessoa, para se encaixar nessa questão da pensão por morte, de entrar nessa nova forma de receber o benefício, a pessoa que faleceu, se ela tivesse contribuído antes, como que é essa mudança? Tá. Essa regra é válida para todas as pessoas que solicitarem o benefício a partir da data de entrada em vigor da promulgação da reforma da Previdência. Isso não vai interferir em pessoas que já recebiam o benefício. Aliás, todas as pessoas que já recebiam o benefício da Previdência, seja ele qual for, não entrarão. Sim. Tá? Um benefício recebido não vai sofrer alteração. Por exemplo, a pessoa faleceu dia 20 de novembro. O cônjuge já vai passar a receber nesses novos moldes. Exatamente. Sim. E outro benefício que às vezes muita gente conhece, muita gente não conhece, que é o LOAS, que a pessoa por renda mínima. Isso, exatamente. Ele muda alguma coisa com a reforma da Previdência? Não, o LOAS ele não muda, ele não sofre alteração. Havia uma proposta, né, no projeto original da PEC que reduziria drasticamente esse valor, mas graças a Deus não foi aprovado. Então ele segue nos mesmos moldes. Quais são os requisitos do LOAS, que é um benefício que muita gente vem procurar, questionando e tal. Idade pessoa idosa, certo? LOAS idoso e LOAS deficiente, ou seja, para a pessoa requerer o LOAS, ou ela tem que ser idosa ou ela tem que ser deficiente.
Além disso, tem que preencher um requisito financeiro. Qual é o requisito financeiro? 1/4 do salário mínimo por pessoa. A renda per capita da casa, 1/4 do salário mínimo. Ou seja, o cara tem que viver com R$250, né? O salário mínimo é 1.000 e pouco, 1.049, se não me engano. Como é que vive com R$250? Né? É importante ressaltar que assim, esse é um requisito solicitado, requerido pelo INSS de forma administrativa, ou seja, judicialmente existe é mais maleável, tá? Né? Administrativamente, uma pessoa que recebe, por exemplo, R$300 por pessoa, renda per capita ali, ela não se encaixa. Quando for solicitar esse benefício ao INSS vai ser negado. Porém, judicialmente, pode ser que seja concedido por inúmeros outros fatores que vão além do requisito financeiro, né? Deve ser observado todo um contexto social. Sim. E uma mudança que eu vi bastante pessoal comentando foi do acúmulo de benefícios. Receber a pensão por morte, quem já era aposentado, como que fica essa questão? Tá, vamos lá. Não é mais possível receber 2 pensões. Acontecia isso antigamente. Receber pensão no marido, filho, ex-marido, não sei o quê. Não tem mais isso, tá? De que forma que vai ser feito agora? Pode sim continuar a ser feita a acumulação de benefício, ou seja, eu sou pensionista e me aposento, ou eu me aposento, ou eu sou aposentado já e vou querer receber a pensão por morte do meu marido. Beleza, isso pode acontecer. Mas de que forma vai ser feito? A pessoa vai receber 2 benefícios, certo? Então, ela vai ter que optar pelo maior benefício. Ela vai poder optar pelo maior benefício. O segundo benefício, que no caso vai ser o menor, ele não vai ser pago integralmente, ele vai ser pago parcialmente, por faixas. E daí tem que ter uma tabelinha lá que foi estabelecido, que varia de 10% a 80%. Ou seja, quanto maior esse benefício for, maior vai ser o corte. Entendeu? Então ela vai receber um benefício integralmente e o outro parcialmente. E isso afeta quem já recebia ou agora quem vai passar, a receber? Exatamente. E, Gilson, uma das alegações da reforma da Previdência é a questão de envelhecimento da população. E que teria esse rombo da Previdência, que pouca gente contribuindo e muita gente recebendo. Mais pra frente isso causaria um grande problema. Sim. Mas hoje em dia a gente vê muita precarização de serviço, muita gente acaba trabalhando por conta própria, não procura para pagar o INSS, não faz isso. Como que fica? Você acha que isso ele vai atingir de alguma forma? A saturação de alguma forma? Então, na verdade, isso daí já é uma questão, é uma opinião pessoal minha, né? Eu respeito quem pensa de forma diversa, mas eu sinceramente, eu acho que não existe déficit da Previdência, entendeu? Isso aí pra mim é uma grande mentira. Por que não existe déficit da Previdência? Então vamos lá. Se a gente pegar a nossa Constituição Federal, a Constituição Federal ela tem um capítulo que trata única e exclusivamente da Seguridade Social, certo? No artigo 194 da Constituição Federal, ela estipula de que forma, o que consiste a Previdência Social, né? Então, a Previdência Social ela é formada de um tripé. Aliás, na verdade, a Previdência Social ela faz parte de um tripé. Existe a Seguridade Social, certo? A Seguridade Social é um sistema que foi feito para prestar auxílio à população, seja por meio, seja um auxílio social, auxílio de saúde e auxílio financeiro, né, trazendo maior segurança às pessoas, à sua velhice, etc. A Seguridade Social, ela basicamente ela é formada por um tripé. Como que funciona esse tripé? Assistência, que é o INSS, certo? Ou seja, a Previdência Social é apenas uma parte desse tripé. Tanto é que o LOAS ele não é nenhum benefício fornecido pela Previdência Social, é um benefício que advém do tripé da parte da assistência social. Beleza. No artigo 195 da Constituição Federal, está estipulado de que forma que vai ser financiado a Seguridade Social, ou seja, de que forma vai ser financiado esse tripé. E o que fala o artigo 195 resumidamente?
A Seguridade Social vai ser financiada mediante proventos da União, Estado, Distrito Federal, municípios. Além disso, empresas. A empresa também paga a contribuição previdenciária. O empregado paga uma parte, a empresa paga outra. Porém, as empresas elas também contribuem para a Previdência de diversas outras formas. Seja pelo pagamento em prestadores de serviços que não têm vínculo formal, seja por comprar produto, vender, etc. Tá? O lucro, até sobre o lucro das empresas é pago uma parcela destinada à Seguridade Social, entendeu? Toda a importação de bens e serviços que acontece no nosso país tem uma parcela destinada à Previdência Social. Até aí, beleza. Então a contribuição não vem só da pessoa, só do trabalhador. Exatamente. A contribuição para a Previdência Social ela não é feita única e exclusivamente aquela que é paga pelo trabalhador ao INSS. É uma fonte de custeio de vários, certo? São vários caminhos que chegam para custear a Previdência Social, tendo em vista que ela faz parte do tripé da Seguridade Social. Beleza? Só que, qual é o argumento do governo? Que o déficit previdenciário é porque a população está envelhecendo, então quem paga a aposentadoria de quem está se aposentando somos nós que somos mais jovens e futuramente não vai ter quem pague a nossa aposentadoria. Esse é o argumento. Só que, beleza, a Previdência é sim um sistema contributivo e retributivo. Só que não é exatamente o que você falou, são várias fontes de custeio, não é só essa que eu falei agora. Sim. Entendeu? Então não tem como. Não é só a gente que vai pagar, Isso. que a gente vai contribuir, tem muito mais de onde vem o dinheiro. Isso, exatamente, são várias fontes do que o Estado provém para sustentar a Seguridade Social, não é uma só. Então, eu sinceramente eu não acredito nesse argumento. Tá? Aí a gente pode até expandir esse assunto para um lado maior, né? Como é que tem tanta corrupção, tanto perdão de dívida, né? A gente sabe que tem muitas empresas aí que têm dívidas de bilhões. E, pô, se uma empresa tem uma dívida de bilhões e ela tem um perdão de 20%, quanto que não é isso? Era um valor que iria para... Sim, que pode ser também destinado a esse tripé. Sim. Entendeu? E outra questão também é que a gente vê muita desigualdade econômica no nosso país e até desigualdade entre gêneros. E em relação a isso, essa desigualdade, em cada região do Brasil a gente tem uma expectativa de vida diferente, é uma forma de viver diferente. Essa reforma ela é aplicada para o país todo. Você acha que isso está certo nesse contexto? Como que... Não, sua própria pergunta você já respondeu. Né? O que acontece? Como é que eu vou estabelecer uma idade mínima? A gente viu que na regra definitiva e em 4 das 5 regras existe uma idade mínima. Certo? Na melhor das hipóteses da idade mínima, a pessoa vai entrar numa daquelas regras de transição. Se for mulher, consegue se aposentar com 57 anos e meio. Né? O que a pessoa já vai ter que fazer agora. Agora, eu te pergunto, a gente mora em Pindamonhangaba, a gente está no eixo Rio-São Paulo. No eixo Rio-São Paulo. E ainda tem Minas. Né? A gente está no eixo do lugar mais desenvolvido do país e a gente vê 1 milhão de absurdos, né? 1 milhão de desigualdades e tal. Agora, você imagina o estado do Pará, certo? O estado do Pará, metade da população não tem nem saneamento básico. Como é que uma pessoa sobrevive até 65 anos de idade? Como ela tem condições de conseguir trabalhar até uma... Entendeu? Contribuir tanto tempo. Se aqui no estado de São Paulo já está difícil a gente trabalhar com carteira assinada, aumentou absurdamente o número de empregos informais, imagina nesses estados. É muito maior, com certeza. Enfim, isso aí é uma coisa que não foi nem um pouco observada pelo legislador, né? Para poder redigir essa Não tem igualdade, não existe igualdade, entendeu? Entre a população, se a gente for parar nessa A gente vive num país continental, né? Ele é muito grande. É muito grande, eu não tenho como comparar a qualidade de vida de uma pessoa que vive aqui com uma pessoa que vive no norte. Sim. Em decorrência de inúmeros fatores sociais, a pessoa que vive lá, ela morre mais cedo. A expectativa de vida, né? A expectativa de vida, para se chegar nesses valores, ela não foi calculada como um todo. Sim. A expectativa de vida em alguns lugares é diferente de outros. Entendeu?
Então, essa questão de alegar o envelhecimento da população como para ser um combustível para ter que ter a reforma, acaba que fica meio perdido nesse caso. Porque o envelhecimento da população de qual área, de qual região do país? Exatamente, eu acho que deveria ser feito. Beleza, você quer estabelecer uma idade mínima? Então vamos colocar uma idade mínima por estado. Sim. Né? Seria mais justo. Região, regionalizar mais isso. Sim. Gilson, eu acho que, não fugindo do assunto de pagamento de benefícios, mas a gente recebeu algumas perguntas aqui na nossa live, mas era mais sobre atraso no pagamento de benefício. A pessoa ela relatou que está 2 meses atrasado. Esse pagamento ele tem que vir dobrado, tem que ter essa... Sim. Então o que acontece? A pessoa vai ter que receber esse pagamento. Se tem 2 meses atrasado, ela vai ter que receber o equivalente a 2 meses de benefício e ainda é corrigido monetariamente. Vai ter que vir esse retroativo. Isso, exatamente. Sim. E outra pergunta também que a gente recebeu, é uma pessoa que está trabalhando, ela perguntou sobre a questão do vale alimentação. Se ele pode ser descontado por dia faltado. A pessoa faltou, ele vai descontar também esse dia do vale alimentação. Então, daí foge um pouco da assunto, sim, né? Mas assim, eu acredito que isso possa ser feito, sim. Entendeu? Ele ser descontado isso, no dia. Isso, falta é porque o vale alimentação ele é um valor por dia, né? Sim, então se a pessoa faltou, ela não consumiu. É só a gente recebeu algumas perguntas por ser do tema previdenciário e trabalhista. Você quer falar uma especial? Ela teve mudanças, eu estava lendo, mudou alguma coisa, se você puder falar também pra gente. Tá, vamos lá. O que acontece? A aposentadoria especial é aquela que, em decorrência das condições de serviço da pessoa, né, um serviço insalubre e periculoso, ela pode se aposentar com menos tempo de contribuição, ou seja, 15, 20 ou 25 anos, certo? Anteriormente não havia idade, ou seja, independente da idade da pessoa, se ela preencher esses requisitos, 25 anos de tempo especial, ela se aposentaria. Porém, inclusive, isso daqui foi um dos maiores absurdos, foi feito pela reforma da Previdência. Como que você estabelece idade mínima para uma pessoa que já está trabalhando em condições insalubres, entendeu? Eu fiquei indignado com isso. Os locais de trabalho dela já não proporcionam, não é bom para ela trabalhar, já causa problemas e tem que ter um Ou seja, esse tempo que foi a princípio um benefício, esse tempo reduzido, que a princípio seria um benefício para ela, ele na verdade ela não vai trabalhar somente esse tempo, porque eu vou te falar aqui, ó, vai ser de que forma? 55 anos de idade para a pessoa que vai trabalhar em condições referentes à contribuição mínima de 15 anos, 58 para 20 anos, 60 anos de idade para 25 anos de contribuição. Ou seja, o cara que está trabalhando, vamos supor, como é que chama aqueles caras que trabalham com raio-x lá? Radiologia. Radiologia. Ele seria um cara que ele receberia essa aposentadoria especial aqui de 15 anos, porque a gente sabe que ele fica exposto a diversos cancerígenos ali e tal. Esse cara ele vai ter que cumprir esse período de 15 anos de contribuição, porém ele vai ter que atingir a idade mínima de 55 anos de idade. Ou seja, como assim, né? Ele vai ter que trabalhar até 55 anos de idade nessa profissão. Mesmo tendo atingido esse tempo mínimo. Mas a questão daí, se o valor do benefício ele o valor do benefício também vai ser alterado, daquela forma que dos 60% mais 2% a cada ano, além dos 20 e 25 para homem e 2% a cada ano, além dos 15 para mulher. Então, ele vai... Mas a questão na aposentadoria especial é mais pelo trabalho insalubre. Sim, independente do valor do benefício. Tá, beleza, o valor do benefício aqui vai cair de qualquer forma, mas a questão é como que um cara vai continuar trabalhando num ambiente insalubre até 60 anos de idade. Mineiro é uma das condições é um serviço mais insalubres que tem, aqueles caras que trabalham dentro dos túnel lá e tal, não sei o que, a maioria morre de pneumonia. Como que ele vai trabalhar até 55 anos de idade dessa forma? Não tem como. A aposentadoria especial seria para ele conseguir... ela acabou perdendo a finalidade dela. Ele vai ter que continuar trabalhando nessa condição de saúde. Gilson, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre a reforma?
Não, acho que a gente tocou A todos gente os... conseguiu passar por todos os pontos, acho Sim. que quem assistiu conseguiu entender Sim. de uma forma melhor. Eu queria ressaltar aqui mais uma vez a importância de você procurar se informar a respeito disso. Eu sinto que assim, essa reforma da Previdência ela foi empurrada goela abaixo, né? Não, a gente tem que provar que senão o Brasil não vai pra frente, não sei o que e tal. Sabe? E não foi feito. Sem saber como vai Como ser. que primeiro você aprova, depois você procura saber como é que é. É a mesma coisa que você comprar um produto sem ver o produto, né? Então, eu acho que a população, de modo geral, ela tem que estar mais interessada nisso, procurar se informar, porque assim, beleza, eu não vou me aposentar agora, mas daí? E se eu vou? E você quando tiver velho? Uma hora você vai ter que aposentar. Ou seja, ou até mesmo você vai receber um benefício por incapacidade, você não sabe de manhã, certo? Então, eu acho que assim, a população ela tem que se informar mais, e eu ressalto aqui a importância do planejamento previdenciário. Ou seja, você não entregar a sua aposentadoria na mão de qualquer um, entendeu? Você procurar alguém na área, como é que faz isso e tal, quais são os meios, quando eu posso me aposentar, qual vai ser o valor do meu salário, quais são as opções. Sim. Não há só uma opção, a gente viu que 5 regras. Sim. Muda totalmente o valor do seu benefício e quando você vai se aposentar. Então, acho muito importante. Eu acho que o programa de hoje a gente conseguiu explicar bastante. Quem não conhecia, às vezes pode, a partir daqui, procurar conhecer mais. A gente tem que pensar até nos nossos filhos, né? Sim. Porque a pensão por morte mudou, então se eu aposentar com salário ruim, a pensão por morte vai ser pior, né? Vai afetar todo mundo, é uma questão que vai afetar. Então, eu acho que a gente conseguiu explicar. O pessoal de casa que acompanhou, acho que conseguiu entender um pouco mais, e que isso também seja um start para as pessoas procurarem saber mais, procurar saber. Se conscientizar sobre essa questão, que é tão importante para todo mundo, que vai afetar todo mundo. Então a gente está acabando mais um Papo Reto aqui no Agora Vale. Agradeço a sua presença, Gilson. E agradecer a você que nos assistiu, nos acompanhou. Então é isso. Bom dia.